A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. O seu amor, ame-o e deixe-o livre para amar. Olá, ouvintes sintonizados na Universidade 93,7. Meu nome é Camila Freitas e comigo está Ingrid Luiza. Olá, ouvintes! Olá, Camila! Eu sou a Ingrid Luiza e está no ar o programa de debate. A vinheta de abertura nos deu um gostinho do que iremos tratar hoje. O tema do nosso programa será relacionamentos mono- e poliafetivos. E para ficarmos por dentro do assunto antes do debate, precisamos deixar claro o que esses termos significam, do que exatamente estamos falando. Vamos apresentar quem estará conosco nessa roda de conversa. Felipe Luz tem 26 anos e é produtor de conteúdo audiovisual para a internet. Em 2013, começou com sua namorada Isabela Saldanha um canal no YouTube que ganhou visibilidade em agosto de 2017. Eles publicaram um vídeo falando abertamente sobre seu relacionamento poliamor. Na mesa, contamos também com a professora de Sociologia da Rede Estadual de São Paulo, Fernanda Ramos Varela, de 29 anos. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo. Também é autora da monografia Rede de Relações Livres, uma análise de discurso sobre liberdade e não monogamia. Por último, temos Paloma Heimberg. Ela tem 26 anos, é estudante de Medicina Veterinária na Universidade de São Paulo e tem um relacionamento monogâmico há 6 anos e 10 meses. Você ouve agora a segunda parte desse debate, sendo que a primeira foi transmitida na semana passada e está disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Nossa repórter Beatriz Arruda viu o lado das pessoas que são a favor ou que concordam com a prática de relacionamentos poliafetivos. Vamos ouvir agora o que essas pessoas acham. O que você acha de relacionamentos poliafetivos? Eu acho que deve ser um tipo de relacionamento bem difícil de manter. Mas quando todo mundo tá de acordo, acho que não deve ter nenhum problema. Não tenho nada contra. Eu acho que é uma coisa bem diferente, mas eu nunca ninguém perto de mim teve esse tipo de relacionamento. Só vi retratado em novela e algo do tipo. Mas como é uma coisa que não vai interferir na minha vida, então não tem pra que eu julgar. Eu não tenho nada contra. Não teria um relacionamento assim, mas respeito quem gosta. Eu acho que eu não vejo nenhum problema. Se a pessoa tá amando, é isso que importa. Pela fala da primeira moça, ela julga ser difícil manter um relacionamento poliafetivo. O que vocês acham? Que é mais difícil manter um relacionamento poli ou mono, ou que não há essa diferença? Eu, sinceramente, acho que não faz tanta diferença no final das contas. Um relacionamento é um relacionamento. E aí a gente acaba que às vezes cai muito nessa coisa de você tem um relacionamento monogâmico, tradicional, bem cristão, mas aí quando você consegue dar um pé na bunda da sua mulher, você tá lá traindo ela com todo mundo. Então, né, o que é? Por que você se coloca desse jeito, às vezes tão fechado pra uma coisa, se você na verdade vai estar ali traindo a confiança de alguém que você teoricamente ama, né? Paloma, você falou que você já chegou, às vezes, a conversar com o seu namorado, talvez, de abrir o relacionamento ou não. Qual foi esse impedimento, talvez? Entra nessa questão do ser, talvez, difícil de manter? Ou quais motivos seriam esses para ser difícil de manter? Talvez o difícil de você manter um relacionamento poliafetivo ou um relacionamento aberto seria você, além de ter medo de perder a pessoa com quem você tá, no meu caso há muito tempo, são quase 7 anos, né? Envolve, além do medo, uma certa desconfiança. E é difícil também você dormir, né, no seu travesseiro, feliz, contente, sabendo que seu namorado, que você está há tanto tempo junto, está feliz também com outra pessoa. Então, o fato de você não dividir também esse momento com ele, de repente, pode passar não só na minha, como na cabeça de várias outras pessoas. E Fernanda, você acha que relacionamentos poliafetivos sempre aparentam para quem tá de fora que alguém tá infeliz? Por que você acha que tem essa construção? Essa construção ainda está vinculada à monogamia. Eu acho que a gente constrói essa ideia porque a gente não está ouvindo o outro lado. A gente está lendo o mundo a partir dos nossos ideais, assim. E então parece que tem alguém infeliz porque a gente ainda está achando que alguém não está sendo completado nesse processo. Alguma coisa está se perdendo. Mas
Quando você ouve o relato, por exemplo, do Felipe, o que você vê é que tem pessoas que estão tranquilas com isso. Ninguém está se sentindo infeliz porque está tendo mais de uma pessoa envolvida nesse relacionamento. Eu acho que é uma percepção preconceituosa ainda, de não ouvir o outro lado e perceber o que ele está falando. Então, a sociedade ela tem essa dificuldade mesmo de aceitar essa diferença. A gente falou muito do relacionamento, do amor romântico e essa construção, ela também é uma construção que vale para as mulheres, né? Porque quando vem a proposta do amor romântico burguês, é a mulher que está sendo cobrada a ser fiel. Os homens sempre tiveram essa abertura para a infidelidade, desde que não prejudicasse a família, e até quando prejudicava era aplaudido. O homem ser infiel é o garanhão, a mulher infiel é a... Que era até alguma coisa... Quando eu ouvi o Felipe falando sobre a Isabela e sobre o outro relacionamento dela, não chega em você, por exemplo, essa dificuldade, ninguém te ataca pelo seu poliamor, mas e com ela? Como é essa relação quando ela tá em outro ambiente? Ninguém ataca a gente diretamente, né? Mas o hate que a gente recebe é muito grande. E principalmente, assim, que aí seria uma pergunta que eu adoraria fazer pra Isabela. Quando ela tá num ambiente que ela não tá com nenhum dos dois namorados, e que não é esse ambiente controlado dos amigos, e alguém viu a cara dela, como ela é tratada? Porque uma mulher que não é monogâmica e fiel, ela é necessariamente uma vagabunda, com o perdão da expressão. Então, tende a ser um ataque mais ferrenho à mulher mesmo. Eu acho que a gente tem essa dificuldade mesmo porque, moralmente, você está lendo o mundo como essa relação poliafetiva é uma relação que você já lê ela como errada. E quando você já lê ela como errada, você só consegue trazer para ela características ruins. Então, é uma relação que não completa o outro, é uma relação de pessoas que não se importam com o outro ou que não cuidam mesmo, ou várias vezes é falado de pessoas que estão aí transando com todo mundo. Então, é bem essa leitura do tudo que é diferente de mim é errado. Continuando com o assunto, nossa repórter Laís Ribeiro esteve na Alemanha para ouvir o que pensam as pessoas fora do Brasil sobre poliamor. O que você entende por poliamor? Um tipo de relacionamento aberto, algo assim. Poli vem do latim muitos e amor significa amor. E você já esteve em algum relacionamento desse tipo? Não. Gostaria de estar algum dia? Provavelmente não. Não acho muito significativo, sabe? Quando se está em um relacionamento, é um pouco difícil. E na sua opinião, relacionamentos poliamorosos são aceitos na sociedade? Parcialmente, então eu diria que não. Na sociedade acredito que ainda menos. Não muito. A maioria das pessoas não consegue se imaginar nesse tipo de relacionamento. Você já esteve em algum relacionamento desse tipo? Não. Gostaria de estar algum dia? Não. Não consigo imaginar que alguma coisa assim funcione. Que seja possível se apaixonar igualmente por mais de uma pessoa. Não é algo que eu tenha vivenciado ou que eu levaria em consideração. E na sua opinião, relacionamentos poliamorosos são aceitos na sociedade? Eu diria que não, porque a clássica imagem da sociedade é mesmo o casal formado por duas pessoas. O que você entende por poliamor? Eu não acredito muito nisso, porque para mim, quando se está em um relacionamento, é preciso haver um nível emocional. E eu acredito que não se pode sentir algo igualmente por mais de uma pessoa. Porque não consigo me imaginar amando várias pessoas e estando junto a elas. Claro, cada um faz o que quer, mas eu acho simplesmente difícil. Eu iria respeitar, mas se fosse com pessoas que eu conheço, eu iria questioná-los. Ok, como funciona isso? Ou então, eu não sou uma pessoa insanamente ciumenta, mas não iria querer dividir meu parceiro. E também não teria um? Não, eu não teria. Não conseguiria ter. Eu sei que não se pode dizer nunca, mas no momento, eu diria que não. E na sua opinião, relacionamentos poliamorosos são aceitos na sociedade? Acredito que não. Para ser sincera, acho que as pessoas devem sim fazer o que quiserem, mas acho que na maior parte da sociedade, quando alguém
encontra pessoas assim, chamam de loucos pelas costas. Chamam de louco pelas costas, assim que terminamos, né? A fala, a gente às vezes tem uma questão de olhar para o Brasil e falar, não, as pessoas aqui pensam, né, estão atrasadas no pensamento, mas a gente viu que algumas pessoas até fora do país pensam, às vezes, da mesma forma, né? Vocês já tiveram alguma vivência, você, Fernanda, Paloma, sobre ouvir essas coisas de fora? O Felipe, ainda que tá nesse relacionamento, já viajou para algum lugar e, não sei, já conversou com alguém? Vocês têm alguma experiência também fora do país sobre o assunto? Não, fora não. E é bem o que o Felipe falou. Eu também tô naquele círculo privilegiado. Quando você tá vivenciando a maior parte das suas relações com pessoas mais próximas da sua formação, o relacionamento não monogâmico era quase regra quando eu tava na faculdade. Então, não é algo que era estranho, que tinha não tinha essa aceitação. Mas quando você vai, por exemplo, observar eu dentro da escola com os adolescentes, isso é absolutamente chocante. Se você vai falar isso numa sala de professores, eu acho que eles vão ter um ataque. A minha mãe, por exemplo, também teria essa reação. Então, a gente consegue ler a sociedade nessas outras figuras e perceber que, no geral, se repete esse posicionamento mesmo de ser contrário. Apesar de muitos falarem, não, eu não concordaria para mim, mas tudo bem. Mas ainda assim você pega na fala ali um moralismo, um preconceito de, não, é errado, não vai dar certo. Tem até amigos que são, né? Tenho até amigos que são, mas não tem nenhum problema, mas sempre aparece. E então, vocês também tiveram alguma experiência desse tipo? Bom, fora do país não, nunca viajei para fora, mas eu tenho alguns amigos que têm suas experiências, assim, digamos, de relacionamento aberto ou até um relacionamento poliafetivo e que não interfere na vida do relacionamento do casal e nem na vida pessoal. Pelo contrário, em alguns casos faz até melhor para eles. E eu acho super válido, é isso que tem que ser. Mas conheço alguns relacionamentos também que, nesse sentido, já deram errado. De repente, para aquele casal, para aquela situação, para a experiência que eles estiveram vivendo, não estava fazendo bem. Como eu acredito que, para mim, também, no momento, não seria o ideal. Mas o importante é chegar na felicidade. Eu, realmente, esse tipo de embate comigo, assim, é mais através de hate mesmo, de comentário e tudo mais. E aí, até falando um pouco sobre essa questão da Isabela, né, como mulher, eu acho que para ela talvez o peso seja um pouco mais desse olhar, assim, que vem, talvez não de uma fala direta para ela, mas talvez de o peso social mesmo, de estar ali ocupando um espaço em que a maioria das pessoas, como a gente claramente pode escutar, não tá concordando com esse modelo de relacionamento, né. Mas eu acho que pelos hates que a gente recebe, que não são muitos, mas no vídeo, assim, quando a gente lançou esse vídeo do relacionamento, eu nem olhei os comentários. Eu só, dei uma olhada rápida, assim, e falei, não preciso ler isso. Mas o que a gente recebe muito é uma coisa de um julgamento um pouco velado, assim. Então, por exemplo, quando a gente fez esse vídeo, a gente o nosso relacionamento já era não monogâmico há mais de um ano. Há bem mais de um ano, e a Isabela acho que já estava com o Gabriel há uns 6 meses, assim. E depois que esse vídeo saiu, a gente começou a receber alguns comentários que eram coisas do tipo assim, aí eu lembro mais dos que eram direcionados pra mim, né? Que eram coisas do tipo, nossa, você tá parecendo tão triste depois que esse relacionamento começou. E eu fico assim, cara, esse relacionamento já começou muito antes de você saber que ele existe. Então, na verdade, essa é uma projeção de expectativa que é muito grande e que eu acho que graças ao amor romântico, ela é muito... A gente projeta muito essa expectativa no outro. E eu acho que quando você se coloca como pessoa pública, são mais pessoas que estão olhando especificamente para você e projetando essas expectativas em cima de você. E aí, a partir do momento que você quebra essa expectativa, principalmente com uma coisa que é muito, muito institucionalizada na nossa sociedade, né? Muito martelada aí pela igreja e pelas convenções sociais, as pessoas ficam pessoalmente ofendidas. Então, elas ficam um pouco absurdadas que aquele casal ali, perfeito, na verdade, não é perfeito do jeito que ela imaginava. Ele funciona de uma outra maneira, assim. Então, isso
isso eu acho que pega as pessoas, assim, num lugar muito íntimo, porque você tá, de uma certa maneira, quebrando esse sonho de princesa, né? De ser felizes para sempre com uma pessoa só. E o que diz a ciência? Agora vamos para o último bloco do debate sobre relacionamentos mono e poliafetivos. Nos 2 últimos blocos, tratamos sobre os conceitos que rondam as diferentes formas de amar e o preconceito que as pessoas podem ter sobre relacionamentos poliafetivos. Para encerrar nossa conversa, então, falaremos sobre o que a ciência diz sobre nós, seres humanos. Termos a tendência de nos relacionar apenas com uma pessoa. E o motivo disso ser tão difícil para muitos de nossa espécie. Antes de lançarmos o tema para o debate, nossa repórter Carolina Unzelt conversou com o professor de genética evolutiva Sérgio Mattioli. Eles conversaram sobre como funciona a monogamia entre os animais. Eu sou seu agora, eu sou seu amor me libertou e me prendeu. Eu sou seu, eu juro, eu sou seu. Eu sou o seu? Na monogamia, a exclusividade é preceito fundamental das relações. Mas isso não é regra para o reino animal. Na verdade, apenas cerca de 5% dos mamíferos se relacionam dessa maneira. O professor Sérgio Mattioli, do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP, explica que a maioria das espécies não funciona dessa maneira. A poligamia é bem mais comum no caso você tem os haréns, em que você tem um indivíduo de um sexo que mantém relações sexuais com um grupo de indivíduos do outro sexo. Nesse caso, existem 2 tipos de poligamias. A poliginia, onde você tem um macho para várias fêmeas, e a poliandria, que é uma fêmea para vários machos. E por que com os seres humanos não é assim? Do ponto de vista biológico, porque a monogamia representa uma estratégia reprodutiva vantajosa, explica o professor Sérgio. A exceção a isso, né, o caso da monogamia, se dá quando você tem a necessidade de um cuidado parental, ou seja, o cuidado dos filhotes. Se um filhote que tem o cuidado de 2 pais, se ele tem vantagem sobre aqueles que são criados por um único pai, então se desenvolve a monogamia, como aquilo que se imaginou que aconteceu durante a evolução da espécie humana. Os humanos dependem dos pais durante muito tempo, a monogamia é uma grande vantagem. Mas, mesmo assim, pesquisas apontam que mesmo animais monogâmicos não são tão monogâmicos assim. Não são 100% das espécies que mantêm monogamia que são completamente fiéis. Na maioria das espécies em que se estudou a fidelidade através de testes de paternidade, só uns 10% delas é que eram realmente fiéis. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, 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 pode dar em cima de mim. Din, 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 pode dar em cima de mim. Bem, a gente ouviu uma perspectiva de um viés biológico agora, né? Vocês acham que isso é algo usado pelas pessoas que têm relacionamentos poliafetivos para explicar a prática ou não tem nada a ver? Posso falar uma coisa antes? Os bichos não são nem monogâmicos nem não monogâmicos, né? Porque monogamia é um conceito humano, é um conceito cultural. Então, essa justificativa, ela é clássica, assim, eu escuto o tempo todo isso, de tipo, não, mas porque realmente, e pro outro lado mais, na verdade, que é tipo assim, mas a natureza é você ser não monogâmico, né? Ou então, jogando pra frente, nossa, a evolução, né? Ser não monogâmico. Tipo, eu acho que quando você tá falando de seres humanos, não faz nenhum sentido essa comparação, porque a gente desenvolve cultura, e nenhum outro bicho desenvolve cultura. Então, acho que o que é natural ou não natural já não faz nenhum sentido pra gente, assim, nada é natural. A gente, tipo, se a gente fosse viver só do que é natural, a gente não teria chegado até aqui. A gente não estaria fazendo um programa de rádio onde tudo aqui foi construído pelo homem, onde você tem cabelo azul, eu tô de óculos rosa, sabe? Então, acho que essa comparação, eu acho que não faz o menor sentido pra mim. Pelo menos, assim, como pessoa que vive um relacionamento não monogâmico, como um ser humano inserido numa sociedade, eu acho que é... Claro, né, que faz sentido quando você vai tentar entender biologicamente o que pode estar acontecendo, ou como a gente chegou até aqui, mas justificar um lado ou outro por isso, acho que é raso.
Então, o que o Felipe falou é exatamente o que a gente defende nas ciências humanas, principalmente nas ciências sociais. Você não consegue explicar um homem biologicamente, porque a gente é um ser cultural. Quando a gente pensa cientificamente ou historicamente, os relatos de algo como não monogamia existem há milênios. Sabe, na sociedade romana a gente tem os homens se relacionando com outros homens, porque esse era o ideal do amor deles. Na sociedade romana não, perdão, na sociedade grega. Na sociedade romana começa a ter uma cobrança da mulher monogâmica, porque querem, como disse o outro professor, garantir que o filho é do pai. E aí a gente está falando só do herdeiro, e é só por isso que isso é cobrado. Quando a gente vai olhando as sociedades monárquicas, quem era da oligarquia podia se relacionar com muita liberdade. Então é por isso que quando a gente vê relato de reis que tinha esposa e tantos amantes, e rainhas, princesas com tantos amantes. Quando a gente vê a teoria anarquista, século XVIII, os caras estão escrevendo sobre o amor livre e se propondo a quebrar o patriarcado e também o Estado regulando essa relação. A gente vê o século XIX, o Stuart Mill escrevendo lá sobre o liberalismo, que o Estado não pode regular o que um indivíduo faz ou deixa de fazer, inclusive nos seus relacionamentos. E aí a gente está falando de um filósofo que tinha um relacionamento com uma mulher que era casada com outro homem e toda a cobrança caía sobre ela. A gente tem o Sartre e a Beauvoir na década de 50 num relacionamento não monogâmico, escrevendo e defendendo isso. A gente tem a Frida e o Diego também, mais ou menos na mesma época, num relacionamento desse tipo. Claro que, no caso deles, com uma relação muito mais efervescente, a gente consegue perceber a cultura de um mexicano e de um francês nessa pauta, uns mais controlados, apesar de todos os problemas que podem aparecer, outros que já gritavam todas essas dificuldades, mas ainda assim não monogâmicos. Na década de 60... com o movimento hippie, a gente tem novamente o amor livre aparecendo. Então, assim, se a gente vai pensar historicamente, no movimento cíclico, esse assunto vai e volta. Parece que enquanto a sociedade está no moralismo crescente, o assunto volta que é para quebrar, que é para defender que, assim, tem certos campos que não cabe alguém dizer sobre. E o amor é um deles. Mas, se a gente for pensar cientificamente, a monogamia não se estrutura. Ela, historicamente, tem vários relatos de sociedades que permitiam outro tipo de coisa. Os colonizadores portugueses escrevem sobre os nossos nativos tendo relacionamentos diversos. Então, o amor romântico vem com esse ideal. É uma criação burguesa, é século XIX, e estrutura a nossa sociedade, a nossa sociedade ocidental. E isso é o que se mantém hoje, que se tenta também, de novo, quebrar, porque é muito difícil você regular algo do tipo. A monogamia também ela está muito próxima da economia. Então, isso do herdeiro, né? Eu acho que numa sociedade capitalista, onde você morre e deixa bens para sua família, você precisa garantir que aquela pessoa é da sua família mesmo. E numa época onde não existe exame de DNA... a única forma de garantir que quem vai ficar com suas terras, com suas posses, é alguém da sua família, é o seu filho legítimo, é a monogamia. Então, é um modelo de relacionamento muito conveniente para esse momento, né, onde estava sendo criado esse amor burguês, assim. Paloma, você que vive um relacionamento monogâmico, como você se posiciona, o que você pensa sobre o que a gente está discutindo aqui agora? Também. Bem como eu falei no início, né? Independente da forma de você se relacionar com outro ser humano, o importante é que você e a pessoa que você escolheu estar junto estejam bem com isso, né? E voltando até ao assunto anterior, engraçado, assim, eu li um livro recentemente bem, bem interessante, chamado Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? E os autores casados, monogâmicos, inclusive, sob uma narrativa bem humorada, eles discutem não é a questão de relação sexual em si, mas por que os homens e as mulheres se comportam de determinadas maneiras. Mas é como se diversos estudos estivessem querendo limitar e restringir, assim, as atitudes dos seres humanos e como eles se comportam, né? Como o Felipe bem disse, é uma construção social e cultural ser monogâmico ou poligâmico, independente de tentarmos nos parecer, se encaixar um pouco com as relações animais. Por mais
loucas, complexas, que pra gente elas possam parecer. A sociedade em si quer enquadrar e nos colocar em categorias. Por mais que o meu relacionamento seja monogâmico, tá sendo bom assim pra mim. Se o do Felipe também tá sendo bom, o importante é conseguir o relacionamento em si tá equilibrado, independente de quantas pessoas estiverem participando dele. Se quiserem, vocês podem trazer as suas considerações finais sobre o assunto. Fiquem à vontade. Eu acredito que o que é interessante a gente pensar é que, mais do que uma sociedade dizendo o que é certo e o que é errado, é como é que isso vai se regular. Porque nós somos todos cidadãos por direito e devemos ter alguns direitos respeitados. Então, como minha consideração, eu acho que é importante ter em pauta isso. Porque se no relacionamento da Paloma com seu companheiro ela pode efetivamente ter um documento que vai garantir tudo isso, é necessário que no do Felipe, caso ele queira ter isso, também tenha que isso seja efetivamente garantido. Não cabe ao Estado legislar sobre o que uma pessoa faz na sua vida particular. Mas como o Estado faz isso e define que alguns podem ter tais direitos e outros não por causa de algumas características que estão estruturadas num modelo social, então eu acho que o importante é saber que é um espaço de luta e que o Estado tem que permitir que essas pessoas também tenham os mesmos direitos assegurados. E eu fecho falando que, nossa, amar desse jeito é absolutamente corajoso. Qualquer pessoa que foge do não convencional, e aí a gente está falando tanto do relacionamento não monogâmico quanto as relações homossexuais, etc., são pessoas profundamente corajosas, porque tá todo mundo contra elas. Então, força aí. Cara, eu acho que o mais importante em termos de você pensar sobre relacionamentos e sexualidade é você entender que você não precisa se encaixar naquelas coisas ali que já vieram prontos, assim, que alguém que você não sabe nem quem tá te dizendo que você tem que seguir. Mas é muito difícil também você ter você sacar ou você entender o que te faz infeliz, ou então o que poderia te deixar mais pleno consigo mesmo. E eu acho que uma coisa muito importante nisso, principalmente hoje em dia, né, com a internet e com todos os meios de comunicação, com muita informação vinda de muitos lugares e muitas informações ultra sensacionalistas, eu acho que o mais importante é a gente discutir isso em algum lugar, ou em vários lugares. Então, muito obrigado por estarem fomentando isso aqui dentro. E se alguém quiser saber como vive um casal não monogâmicos, pode se inscrever no meu canal no YouTube, Isabela e Felipe. É só procurar lá que você vai achar. Talvez você fique meio decepcionado, porque não é muito diferente. Paloma? Bom, para fechar, eu queria deixar um questionamento, assim, para os ouvintes, né? Que caso tenham dúvidas e curiosidades, pesquisem, ao invés de sair julgando. Mas, independente de ser poliamor, relacionamento aberto, tentar entender o que o outro está passando, né? Você não sabe como é a vida daquele casal, daquela pessoa, independente de ser hétero ou homossexual. Tentar entender como que vivem esse tipo de relacionamento e que vocês espalhem um pouco mais de amor ao invés de ódio e preconceito pelo mundo, porque é disso que a gente está precisando. E com isso ficamos por aqui, né, Camila? Infelizmente terminamos. Nossos agradecimentos aos convidados Felipe Luz, Paloma Heimberg e Fernanda Ramos Varela pela participação, por estarem aqui conosco esclarecendo os vieses desse tema tão importante. E as músicas que vocês ouviram no programa foram O Seu Amor, de Gilberto Gil, Eu Sou o Seu, de Fábio Júnior, Din Din Din, de Ludmilla e Flutua, de Johnny Hooker. Participaram desse programa como locutoras Ingrid Luiza e Camila Freitas, coordenação Vitória Martins, produção Thaís Ilhéu, reportagens Beatriz Arruda, Carolina Zelt, Giovana Querido e Laís Ribeiro. Muito obrigada aos convidados e aos ouvintes que nos acompanharam aqui no Universidade 93.7. Até a próxima. O seu amor, ame-o e deixe-o livre para amar. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.